Olá pessoal, obrigada por estarem aqui, obrigada por deixar o like e se inscreverem. Hoje eu estou aqui para dar continuidade àqueles estudos que eu tenho falado com vocês, né? O texto de hoje é o texto de Sônia Fleury. Eu já colei aqui no caderninho que eu sempre mostro para vocês, né? Que eu gosto de colar. Então eu já colei o texto, não é um texto grande, ele é da página 109 à página 122, então poucas páginas, não são muitas páginas. Só que eu não li o texto ainda, então é um texto, né? A gente vai estar estudando junto agora. Eu peço aí a contribuição de vocês, coloquei a almofadinha aqui, estou recostada. Depois eu vou ler os comentários de vocês, mas nesse momento aí a gente vai tocando, certo? Então vamos lá. O nome do texto, estou com outro celular, se tiver alguma palavra que eu não entenda, eu vou estar podendo estar olhando aqui no dicionário, né, no Google. Então vamos lá. O texto é Capitalismo, Democracia, Cidadania. Contradições e insurgências. Contradições é incoerências ou discordâncias e insurgências são as particularidades, rebeldias ou revoltas. Então esse texto de Sônia Fleury, ele vai estar falando sobre o capitalismo, né, sobre o sistema capitalismo, sobre a democracia, sobre a cidadania. Então nós vamos ver cada um desses e vai falar o que em relação ao capitalismo, vai falar sobre as contradições, né, e as particularidades do capitalismo, sobre a democracia, as contradições e as discordâncias, né, e as particularidades, e a cidadania também, as discordâncias e as particularidades. Então, o nosso foco é aprender nesse texto, né, um texto que está sendo estudado para avaliação, né, para uma prova aí de mestrado. Eu já fiz um anterior, né, sobre outra temática, e hoje a gente está dando início a esse aqui. Então, capitalismo, democracia e cidadania, contradições e insurgências, discordâncias e as particularidades. O que o resumo desse texto diz da Sônia Fleury? Ela começa falando sobre o objetivo. O objetivo deste ensaio foi discorrer ou explicar, apresentar o quê? Justamente o que eu falei lá em cima. O objetivo desse ensaio foi discorrer sobre as relações entre capitalismo, democracia e cidadania. Então o texto vai justamente falar sobre as relações dessas palavras, do capitalismo, né? Desses três itens aqui. As relações entre o capitalismo, qual a relação que tem entre capitalismo, entre a democracia e a cidadania? Então nós vamos lá. O objetivo desse ensaio foi discorrer sobre as relações entre capitalismo, democracia e cidadania, tendo foco. Qual é o foco do texto? As transformações recentes em todos os componentes da tríade: Estado Nacional, mercado capitalista e cidadania. Então, retornando, qual é o foco desse texto aqui? Ela já falou sobre o objetivo, é discorrer sobre as relações entre capitalismo, democracia e cidadania. E qual é o foco? O foco são as transformações. Ela aqui no texto quer saber quais são as transformações recentes entre os componentes do Estado Nacional, do mercado capitalista e cidadania. Vamos lá. Que caracterizam o quê? A construção da modernidade ocidental e geraram o quê? Geraram a democracia de massas, o welfare state, o estado de bem-estar social,
e o mercado regulado. Então, o objetivo deste ensaio foi discorrer sobre as relações entre capitalismo, democracia e cidadania, tendo como foco as transformações recentes em todos os componentes da tríade Estado Nacional, mercado capitalista e cidadania, que caracterizam a construção da modernidade ocidental e geraram a democracia de massas, o welfare state, estado de bem-estar social, e o mercado regulado. A globalização da economia levou a quê? Levou à desterritorialização, vem de territorialização, né? Então é desterritorialização da produção. Vamos ver o que significa essa palavra? Vamos ver aqui no Google se existe. Está ligada a território, está ligada a... Vamos lá. Quando eu coloco des na frente, é um prefixo, né? Então, vamos ver o significado. Significado de desterritorialização da produção. Entendemos a desterritorialização como um movimento pelo qual se abandona o território. É a operação da linha de fuga e a reterritorialização, reterritorialização como movimento da construção do território. Isso aqui é uma citação de outro autor. O que é a desterritorialização da produção? Vamos lá. O neoliberalismo produziu um conjunto de reformas normativas no Brasil em prol da globalização econômica e dos interesses capitalistas internacionais. Esse fenômeno é denominado desterritorialização porque atinge a capacidade do Estado de possuir um controle soberano em seu território. Então, atinge a capacidade do Estado, no caso, né, aqui nós estamos falando do Estado brasileiro, né, do Brasil, de possuir um controle soberano em seu território. Esse fenômeno se chama isso. Então, a capacidade do Estado de possuir um controle. O neoliberalismo, né, é um assunto profundo, a gente tem que estar, né, lendo, relendo, por isso que a gente vai, né, tá falando sobre isso. Um exemplo dessa desterritorialização é aplicada à geografia cultural. A desterritorialização significa a quebra do vínculo de territorialidade entre o povo e o território que se ocupa. Então, é a quebra desse vínculo. Neste uso, a expulsão, aí aqui ele dá um exemplo, dos acadianos pelos britânicos, no contexto da Guerra dos 7 Anos, em 1756, 1765, é um exemplo de desterritorialização antropológica e geográfica. Como que acontece esse processo aí, né, de desterritorialização? O processo ele pode ser definido como uma quebra de vínculos, uma perda de território, um afastamento dos nossos territórios, havendo assim uma perda de controle das territorialidades pessoais ou coletivas, uma perda de acesso a territórios econômicos, simbólicos e aos recursos. Então aqui, né, tá bem definido para a gente esse movimento, né, de se perder esse território. Então, quando ela diz, tendo como foco as transformações recentes em todos os componentes do Estado Nacional, mercado capitalista e cidadania,
e que caracterizam a construção da modernidade, que geraram a democracia de massas, o welfare state, que é o estado de bem-estar social, e o mercado regulado. A globalização da economia, então quando houve essa globalização aí, o que aconteceu? Houve essa perda de território, né? Se perdeu esse território, quer dizer, esse controle, vamos dizer, que se tinha antes sobre o território, globalizou, quer dizer, outros entraram, né? Outros países entraram, então se perdeu esse, né? Nesse sentido, o controle, o comando sobre esse território. O que mais que a globalização da economia levou? Levou à circulação de mercadorias e de capitais. Em fase de predomínio da lógica de acumulação, a lógica da acumulação financeira, né? Quando começa a haver essa acumulação financeira, dissociando o mercado da dimensão nacional sobre a qual se exerce o poder político estatal. Então, a globalização da economia, né, levou a essa perda de território, essa circulação de mercadoria e de capital, né, de dinheiro, em fase de predomínio da lógica de quê? De acumulação financeira, né? Começou a acumular e dissociou o mercado dessa dimensão nacional sobre a qual se exerce o poder político estatal. Então, a partir do momento que se perde esse controle sobre a terra, que vem o território, que vem essa acumulação financeira, há uma dissociação, quer dizer, né? Há essa ruptura, esse afastamento do mercado da dimensão nacional. Então, o nacional perde-se, como eu falei antes, esse controle sobre a qual ele exerce o poder político estatal. Então, ele acaba perdendo esse poder político estatal com a globalização, porque o território já não pertence, né, somente a ele, é dividido. Então, aqui vem definições. Eu vou estar definindo o que é o capitalismo, vou estar definindo o que é a democracia, vou estar dando a definição do que é a cidadania. Então, vamos lá. Segundo a autora aqui, a gente vai ver agora o significado de cada uma. O capitalismo é a principal característica, está ligado ao lucro. Quando se fala em capitalismo, o foco dele é o lucro, é lucrar. Né? Um sistema capitalista, ele quer lucro, ele trabalha com capital, ele trabalha com dinheiro, então ele visa o quê? O lucro. A principal característica é o lucro. Da propriedade, ele fala também da propriedade, ela fala da propriedade privada, que é a acumulação de capital. Então, o capitalismo, ele visa o lucro, e a propriedade privada, né? Quando a pessoa é proprietária ali, quando fala da propriedade privada, está relacionado o quê? A acumular capital, que aqui ele não visa a divisão para todos, aqui ele visa, né, o teu lucro, ganhar. O sistema capitalista, eles pensam nele, né? Então ele é um sistema que econômico, ele é um sistema econômico que visa ao lucro e a acumulação das riquezas. Então ele quer ter lucro, ele quer acumular, por isso que a propriedade é privada. Ele quer a acumulação da riqueza e ele está baseado na propriedade privada, né? Nada de público aqui. Está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Então, tudo que é produzido, que a terra produz, a instalação de indústrias, vai gerando o quê? Vai gerando para ele, né? Através de quem trabalha, vai estar gerando lucro. Então, o capitalismo é um sistema econômico, né, que visa ao lucro e acumular riqueza. Está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção são as terras, a instalação de uma indústria que vai gerar lucro. Tudo isso por meio de quê? Gera renda por meio do trabalho. Então, os trabalhadores estão ali na terra gerando o quê? Lucro para esse sistema capitalista, né? O seu proprietário nesse sistema vai estar acumulando riqueza, vai ficando cada vez mais rico.
Aí vem uma indústria, a indústria vai ter o quê? Os trabalhadores, através do trabalho, vai estar gerando o quê? Vai estar gerando lucro para o seu proprietário baseado nesse sistema de capitalista. E se tem terra, então vai se plantar, as pessoas vão estar trabalhando naquelas terras. Se tem animais, gado, né? Então vai estar sendo gerado o quê? O leite, a renda, vai vir um abate. Então tudo isso, o objetivo é ter dinheiro. Esse sistema, ele só visa o dinheiro. A pessoa, por exemplo, pegou o empréstimo, ela vai estar pagando o quê? O capital de quem emprestou do banco vai estar gerando o quê? Lucro para o banco, cartão de crédito. Então, tudo visando esse sistema, ele visa somente o lucro. Existem outros sistemas, existem outros países com outro sistema. Mas o sistema que está, né, que o nosso país utiliza e a grande, acredito eu, né, que a maioria dos países, porque tem a socialismo, que as pessoas dividem, aí muitas pessoas, né, fazem a crítica em relação a dividir, haver essa divisão, mas aqui o nosso foco é o capitalismo, certo? Nós vamos falar agora sobre a democracia. Democracia é o exercício do poder político por parte do povo. Então, a democracia, nós vamos estar estudando outro texto também de outro autor aqui, outros textos, e o objetivo de estar estudando esses textos é nós podermos fazer a fazer a leitura, o apanhado do texto de Sônia Fleury, apanhar o que o outro autor fala sobre o texto e conseguirmos juntar ali, né, quais são as ideias similares dos textos, o que cada autor está falando, e ali ter condições de estar respondendo, né, essa avaliação e através do conhecimento, claro, porque o conhecimento que é importante. Mas o conhecimento é importante para chegar na hora dessa prova, né, dessa seleção, a gente entender os textos e conseguir fazer essa ligação entre os textos. Então, a democracia é o exercício do poder. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o título do texto de Sônia Fleury é Capitalismo, que nós já falamos que é um sistema econômico, né, que visa o lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção de terra, instalação de indústrias e que gera renda por meio do trabalho. Vamos estar falando agora, segundo, né, sobre a democracia. A democracia é um exercício do poder político por parte do povo. Então, o povo que exerce o poder político, eles vivem numa democracia. E o nosso país é um país, né, democrático. Na democracia, o governo em que o povo exerce a soberania, o sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Então, nosso país é um país democrático e quem exerce, né, o poder, ele pode exercer o poder político, né? O povo exerce esse poder político como? Por eleger os seus candidatos nas eleições, né? Nas eleições periódicas, que tem o período de acontecer de 4 anos, né? de eleger os seus candidatos. Então, é um governo que o povo exerce a soberania do sistema político. Esse sistema político é dado poder ao povo para eleger os seus candidatos e seus dirigentes por meio das eleições. Coisas que não acontecem em outros, né, países que não utilizam a democracia, né? Em países e o Brasil também já teve um período que existia a ditadura, e na ditadura as pessoas não podiam, o povo não podia eleger o seu candidato, né? Era diferente, o sistema funcionava de outra forma. Né? E aqui no Brasil eram os militares, então, né, era feito sem o povo ter o direito de estar fazendo a sua escolha.
A outra definição aqui vem de cidadania. Por quê? Porque o título do texto é Capitalismo, Democracia e Cidadania. Nós já explicamos o que é capitalismo, que é um sistema econômico que visa o lucro, né? E a acumulação das riquezas está baseado na propriedade privada dos meios de produção, que são as terras, instalações industriais, que gera renda por meio do trabalho. Já falamos sobre a democracia, que é exercida pelo exercício do poder político por parte do povo, é o governo em que o povo exerce soberania, é um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. E agora nós vamos falar sobre cidadania. A cidadania, ela expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Então, cidadania é um conjunto de direitos. Então, quais são os direitos, né, que os cidadãos têm? Dá à pessoa o quê? A possibilidade dela participar ativamente. Então, ela está ali ativamente, né, de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Então, a pessoa, né, quando se fala em cidadania ou quando se fala em cidadão, está expressando um conjunto de direitos, né? O cidadão, ele tem direitos, vai dar a ele a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, por nós vivermos, né, numa democracia, os cidadãos têm direito de participar ativamente, né, através das eleições, como falou ali, que é escolhida, e dá direito da gente participar da vida e do governo. Então, a gente aqui tem conhecimento sobre o que o governo faz, né, da vida dele, do que está acontecendo. E por que isso? Porque nós vivemos num país democrático. Então, aqui no Brasil, né, a cidadania é exercida na forma dos direitos e da gente estar participando, sabendo o que está acontecendo, e as pessoas podem dar a sua opinião, pode concordar ou discordar, porque nós vivemos num país, né, que dá esse direito. Exemplos da cidadania. Através dela, há direito à liberdade. Então, nós vivemos num país que dá direito a se ter liberdade, que eu falei, de falar, de deixar opinião, de ser a favor, de ser contra de alguma coisa. Então, outro exemplo aqui, o exemplo da cidadania, é o conjunto de direitos e deveres, porque nós temos direitos, mas nós também temos deveres, né? Então, o exemplo de cidadania, através dela, há direito à liberdade, à vida, à igualdade perante, né? Nós temos direito perante através dela, o direito. Então, vamos lá. É porque eu fiz um rascunho e a minha letra chegou aqui, eu fiz um puxadinho. Então, estamos na cidadania. A cidadania, eu passei a linha por resumo, porque com a minha letra fica mais fácil entender. Então, nós temos liberdade, agora encontrei. Nós temos liberdade à vida, à igualdade perante, né, a lei. Nós podemos votar, temos direito temos liberdade à moradia, à educação, de escolher, né? Então, vamos lá, direito à liberdade, à vida, à igualdade. E é um conjunto de direitos e deveres. Conjunto de direitos e deveres o quê? Civil, político e social.
Essa parte aqui me lembrou Marshall. Eu li o texto dele, ele fala sobre quando foi conquistado os direitos políticos, os direitos civis e direitos sociais. Os direitos civis, políticos e sociais são exercidos pelos cidadãos que fazem parte de um Estado. Então, aqui os exemplos de cidadania, né? O cidadão tem direito à vida, à igualdade perante a lei, tem direito ao voto, tem direito à moradia, tem direito à educação, tem direito à saúde, que é o que a Constituição fala, né? Então, falamos aqui agora, colocamos a definição de capitalismo, democracia e cidadania. Dando continuidade, aqui ao nosso resumo, é porque eu fiz isso já há alguns dias e como eu não li o texto, eu me perdi um pouquinho, porque quando a gente lê ali, a gente, né? É preciso porque eu fui procurar as definições, essas definições eu procurei no Google, por isso que eu acho que eu me compliquei um pouquinho. É preciso entender no Estado, no entanto, que as tensões entre capitalismo e democracia, e mesmo entre democracia e cidadania, são constitutivas dessa relação, nem sempre sendo contradições antagônicas, pois em conjunturas específicas, diante das lutas de classe e acúmulo de forças, em certas fases do processo de acumulação, pode-se construir uma nova correlação de forças e viabilizar propostas contra a hegemonia. Então, aqui já está no finalzinho. Aqui já está mais no finalzinho. É porque quando eu li o texto aqui, eu falei sobre Marshall. Ele vivia na Inglaterra e ele falava sobre a cidadania. Ao estabelecer o conceito de cidadania, divide em três elementos, três partes, que é o direito civil, o direito político e o direito social. O direito civil é a liberdade de expressão, de ir e vir. E o direito político e o direito social, um salário justo, bem-estar, segurança, economia, patrimônio social. Ele concebeu a cidadania como um modo de viver que brotava dentro de cada indivíduo e não como algo imposto, né, que vinha de fora. Marshall introduziu o conceito de direitos sociais, sustentando que a cidadania só é plena se é dotada de todos os três tipos de direito. E esta condição está ligada à classe social. Só um minutinho.
Eu tinha que ter parado o vídeo. Na hora eu fiquei preocupada aqui de interromper aqui o assunto. Então, eu vou voltar aqui porque achei que estavam chamando aqui, mas não foi. Ó, lá de cá. Buzinaram que eu achei que era a comidinha que eu pedi. Então, esses textos não são muito fáceis, não. A gente tem que ler, reler, entender. É porque eu quando li isso aqui, quando teve a citação de Marshall, a gente fala Marshall, eu coloquei essa citação dele aqui, a explicação dele sobre. Depois eu vou estar falando mais detalhado, ele vem falando sobre cidadania para ele, quando que ela surgiu, através do direito civil, político, social. Então ele introduziu esse conceito de direito social, sustentando que a cidadania ela só é plena quando é dotada de todos esses 3 tipos de direito. E esta condição está ligada à classe social. Então ele diz que esse conceito de direito social, o cidadão só exerce plenamente se tiver esses 3 tipos de direito, né? Essa condição que está ligada à classe social dele, ter direito civil, direito político e direito social. O direito civil é a liberdade de expressão, de poder ir e vir, então a pessoa só tem direito civil se ela tiver o direito de ir e vir, liberdade. Se o cidadão, se a pessoa não pode ir e vir, ela não tem, né? Ela não é um cidadão, cidadania só é plena, ela só é plena se ela tiver esse direito. Se ela não pode ir e vir, a cidadania não é plena. Se ela não tem o direito na política de votar, de opinar, a cidadania não é plena. E o direito social, se o salário não é justo, né, se não tem um bem-estar, se não tem segurança, se ela não tem direito de ter um patrimônio, então isso não é a cidadania plena. Então eu falei ali o finalzinho do texto, então eu volto aqui. Ele diz que é preciso entender, no entanto, que as tensões entre capitalismo, aí aqui o título fala sobre contradições e insurgências, então ele diz, é preciso entender, no entanto, que as tensões entre, então ele está falando das tensões entre capitalismo, democracia e mesmo entre a democracia e cidadania. Então é preciso entender, no entanto, que as tensões que ocorrem entre o capitalismo e a democracia, e mesmo entre a democracia e a cidadania, então ele fez um paralelo. Ele pegou o capitalismo com a democracia. Então é preciso entender, no entanto, que as tensões que vão ocorrer entre o capitalismo e a democracia,